Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Gênesis, capítulo 19, versículos de 15 a 26, que diz assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui, é bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá, e ali estarei a salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Lembrai-vos da mulher de Ló. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, Ló e sua família moravam com Abraão nas terras de Canaã. Certo dia, Abraão disse a Ló: Não há aqui bastante terra para todos os nossos animais. Por favor, vamos separar-nos. Se você for para um lado, eu irei para o outro lado. Ló olhou bem aquela terra, viu que uma parte muito linda do país tinha água e muito pasto para os seus animais. Era o distrito do Jordão. Ló mudou-se para lá com sua família e seus animais. Finalmente ficaram na cidade de Sodoma. Porém, o povo de Sodoma era muito mau, e isso perturbou Ló, porque ele era homem bom. Perturbou também a Deus. Por fim, Deus mandou 2 anjos para avisar Ló de que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa de sua maldade. Queridos irmãos, queridos amigos, na explicação da certeza e rapidez da sua vinda, Jesus usa o exemplo da repentina destruição de Sodoma e Gomorra
como um alerta para que todos nós possamos estar preparados nos últimos dias. Nos dias de Ló, entendemos que a imoralidade era a regra e não a exceção, pelo menos em Sodoma. Por isso, Deus enviou anjos a Sodoma para resgatar Ló, antes de destruí-la com fogo e enxofre. Jesus disse que Sodoma foi apanhada de surpresa quando vivia sua rotina normal, pois comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam até o momento em que o fogo caiu do céu e os destruiu. Irmãos, isso foi trágico. No entanto, no versículo 32 do capítulo 17 de Lucas, vemos algo que acreditamos ser ainda mais trágico do que isso. Todos nós somos exortados a lembrai-vos da mulher de Ló. Mas por que devemos nos lembrar dela? Porque em Lucas, capítulo 17, versículo 32, a ordem é essa: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos que ela pereceu. Em primeiro lugar, lembrai-vos que ela pereceu. Mesmo sendo a esposa de um homem justo, Ló não era tudo o que ele deveria ter sido, pois ele fez algumas escolhas muito erradas. Ele estava muito preocupado com as coisas do mundo. Sua influência sobre a sua família não foi o que deveria ser. Contudo, Pedro disse que Ló era um homem justo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Irmãos, hoje existem muitos Lós modernos. Só porque uma pessoa é cercada por pessoas justas, isso não vai torná-la uma pessoa justa. A mulher de Ló pereceu porque ela fez a escolha pessoal errada. Cabia a ela obedecer às instruções dos anjos para sair e não olhar para trás. Muitos hoje, meus irmãos, irão perecer e perder tudo, apesar de serem orientados pelo povo de Deus. Contudo, colocar a nossa confiança nos meios de salvação ainda é uma escolha pessoal. A Bíblia diz assim em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Lembrai-vos da mulher de Ló como lembrete da necessidade de um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Lembrai-vos que ela pereceu, mesmo sendo avisada do perigo. Irmãos, Deus deu a Ló e a sua família todas as oportunidades para saírem da cidade, mas eles ainda permaneciam em Sodoma. Gênesis capítulo 19, versículo 16.
e eles finalmente tiveram que ser levados para fora da cidade pela mão. A esposa de Ló estava relutante em crer em Deus. Ela ouviu a mensagem de condenação. Ela ouviu, mas não creu. Na verdade, a razão pela qual ela pereceu foi porque ela parou para ver se realmente iria acontecer. Infelizmente, muitos hoje não creem na palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Aqueles que rejeitam a Cristo vão viver a eternidade no inferno. Mas mesmo assim, muitos ainda duvidam da palavra, agarrando-se na falsa esperança. Quantas vezes você, meu irmão, meu amigo, já ouviu: Deus vai entender a minha atitude. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Olha, meu irmão, meu amigo, realmente Deus não manda ninguém para o inferno. Quem vai pela própria escolha. Infelizmente, muitos até ouvem a advertência de Deus, mas não creem e caminham a passos largos para o inferno. E é assim, meus irmãos, que o inferno vai se povoando a cada dia. Por que ela pereceu olhando para trás? Irmãos, a mulher de Ló até fez um esforço para ser salva. Ela só estava comprometida em sua mente, pois ela era, em parte, convencida, mas não era convertida. O seu corpo estava fora da cidade, mas o seu coração estava em Sodoma, nas coisas deixadas para trás. Ela não era participante das más ações de Sodoma, mas ela ainda amava as coisas do mundo. Ela olhou para trás porque não obedeceu à ordem de Deus. Ela recebeu a ordem: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares. Ela desobedeceu a ordem, com certeza. Ela achou que Deus estava sendo muito duro com ela. Irmãos, a desobediência é a origem do pecado. Vimos que os pecadores perdidos não perecem por causa do número de seus pecados, mas por causa da natureza do seu pecado. As Escrituras ensinam que todos pecaram. Não é uma questão de quanto. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram.
ela quase foi salva da destruição. Quase não foi bom o suficiente. Então, não é bom o suficiente ainda hoje. O rei Agripa disse a Paulo que ele estava quase persuadido a ser um cristão. Quase não pode ser avaliado. Quase não é mais do que fracasso. Triste, triste, que lamento amargo. Quase, mas pereceu. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Não o nome dela, nem como ela viveu a vida. Devemos lembrar como ela morreu. Ela morreu na incredulidade e desobediência à palavra de Deus. Irmãos, Deus não quer que ninguém se perca. Mas se não prestarmos atenção às suas advertências, com certeza, todos nós vamos sofrer as consequências. Portanto, querido amigo, querido ouvinte da palavra de Deus, não demore, creia em Cristo hoje. Aceite-o como seu único e eterno Salvador. Obedeça ao Senhor. Amém? E que Deus assim nos abençoe.